pessoal arruma direitinho aqui, aí eu venho e desarrumo. Eles colocam no lugar exatamente onde deve ficar, eu venho e desarrumo. Muita paz para todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. 1, 2, 3, saiu aí? 1, 2, 3. Estávamos cumprimentando a todos e dizendo da alegria, da satisfação de estarmos juntos mais uma vez aqui nesta casa. A versão Elvésio 2019 é uma versão light. Todos os anos, no mês de janeiro, eu faço um monte de promessas. Esse ano eu já fiz as minhas promessas, eu não tive a coragem ainda de decliná-las, mas uma delas está relacionada ao nosso ambiente. Eu prometi que não vou falar mais alto, que não vou gritar, que vou ficar calmo, falar serenamente para que todos possam ouvir, porque ninguém tem obrigação de ficar me ouvindo alto. Mas às vezes eu não aguento. Aí vocês vão compreender. Tem outras promessas também que nós fizemos. Uma delas era de não dar trabalho para o Roberto. O Roberto é o filmador ali. Eu tinha prometido que eu não ia dar tanto trabalho para ele, porque eu estou viciado a falar aqui embaixo. Ninguém sabe por quê, nem ele. Mas eu tinha dito, na minha promessa, que eu ficaria lá em cima para que ele não tivesse que mudar a sua máquina todas as vezes que eu vou falar. Mas hoje ele já tinha colocado a máquina dele ali, eu ainda vou dar este trabalho. Na próxima vez, que vai ser no mês que vem, aí eu não sei como vai ser não, se eu vou dar o trabalho ou não, mas eu estou com uma promessa firme de ter uma versão nova do Elvésio em 2019. Então, o Roberto que me perdoe aí. O motivo de não estar falando aqui em cima é um motivo simples. Eu não tenho procuração de nenhum aqui longevo. Olha que palavra bonita agora que nós estamos usando. Eu não tenho procuração de nenhum longevo aqui para dizer o que eu vou dizer. Mas eu imagino que na minha condição pessoal, quando eu cheguei nos 21, 22, nos 70, 71, eu estou começando a ficar com medo de altura. De me dar vertigem. Eu subo ali e me dá vertigem. Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. É claro que essas vertigens não são tão fortes assim a ponto de derrubar, não. Mas acaba, em alguns momentos, incomodando. Eu vou pedir licença ao dirigente da reunião para dizer também que a Ana Maria, que cuida da livraria e da biblioteca também, a biblioteca não, por enquanto não, mas a livraria, que funciona naquele prédio dali, quem vem de lá para cá fica à direita, ali está em reforma. E ainda vai começar a pintura e é um trabalho lento. Então, o que ela fez? Ela mudou para o prédio de cá. Então, quem tiver interesse em livros, a livraria está começando a funcionar na primeira sala desse prédio aqui. E tem muitos livros novos lá que chegaram. Mas vamos lá. O nosso tema, eu pedi ao irmão Sivaldo, é o 3º capítulo sobre o amor. E no mês que vem, o nosso irmão José Marques já está, ele é quem faz a escala, o José Marques é o culpado. Ele já vai lançar pela última vez, nós vamos encerrar este papo no mês que vem, no mês de março, sobre o amor. Quando eu disse, me perdoe a primeira pessoa, mas não tem jeito não, que eu não estou subindo aqui mais, é porque eu fico com vertigem. Eu imagino, eu não tenho dúvidas, que todos aqui me compreenderam. Viram que é um momento de descontração, repararam que eu estava sendo irônico, e que na minha ironia eu estava dizendo assim, eu fico mesmo com vergonha de ficar lá em cima. Estou sendo irônico de novo. Por quê? Para que todos aqui, encarnados e desencarnados, me compreendessem, tem algumas coisas que eu não disse. Eu só me insinuei. Mas todos entenderam, é uma brincadeira.
Eu não disse que era brincadeira, eu disse sério, que eu não subo porque eu tenho vertigem, ou que eu não subo lá porque eu fico com vergonha. Para que todos me entendessem, fizeram uso, ou seja, todos encarnados e desencarnados, utilizaram uma bênção de Deus em nossas vidas. A capacidade de pensar. A nossa capacidade de pensar. Só me entenderam por isso. Porque pensaram. Quando eu disse, o que é que fizeram? Cada um com o arquivo que possui, com a cultura que possui, de 40 mil anos de vida, de experiência, foi colocando, ajeitando as palavras, dizendo assim, olha, o Elvésio está dizendo ali que ele não sobe, mas eu estou entendendo que é uma descontração. E algumas coisas eu nem disse, mas todos compreenderam que era essa brincadeira, utilizando o pensamento. E estávamos dizendo que o pensamento é a bênção, é um dos instrumentos que Deus nos concede, e é uma bênção podermos pensar. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos e fiz uma pesquisa. Quem quiser depois dar uma olhada na pergunta 833. Vai da 833 a 842. E lá fala sobre o pensamento. Mas antes de entrarmos nesta essência, nós gostaríamos de dizer a todos que esta proposta nossa aqui é fiel ao Kardec. De 1800 mesmo, viu? De 1854 a 1857, o nosso irmão Allan Kardec se debruçou, ele e uma equipe de encarnados e desencarnados, eles se debruçaram todos aqueles encarnados e desencarnados em cima de uma tarefa que Jesus havia solicitado a eles, a de constituir um novo campo de estudo no planeta Terra, chamado Espiritismo, doutrina espírita. E de 1854 a 1857, esta equipe, capitaneada pelo nosso irmão Allan Kardec, esteve e cuidaram com muito carinho, de forma bem profunda, de trazer o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. É esse que nós estamos dizendo da pergunta 833. E depois vieram outros livros até 1869, quando o nosso irmão desencarna. O Kardec, ele teve este convívio com a doutrina espírita por apenas 14, 15 anos. Não mais do que isso, não. Nós não estamos dizendo que foi muito pouco, não. Nós estamos apenas dizendo que foi o prazo que ele teve para trabalhar. E o Kardec, ele foi extremamente cuidadoso quando ele vai lá nos evangelhos, quando ele lança a mão dos espíritos desencarnados e dos médiuns, não só da sua equipe, para escrever o Livro dos Espíritos e as outras obras. A última obra que sai dele, ele já tinha desencarnado, que o próprio nome indica, é obras póstumas. Mas ele se utiliza destas ferramentas, da mediunidade, da presença dos espíritos, para escrever tudo que escreveu. E o Livro dos Espíritos em perguntas e respostas. Mas o que nós queremos dar ênfase aqui é para todos nós, no instante que estivermos manuseando, estudando, lendo, ou seja lá, o contato que estivermos fazendo com uma obra espírita, imaginarmos que precisamos, quando estamos tendo este contato, olhar sobre um tríplice aspecto. Nós estamos insistindo nisso. O primeiro aspecto foi o que o Kardec deixou claro, mas muito claro, é o aspecto científico. É que ali, naquele instante, em 1857, surgia para o planeta Terra uma nova ciência. Uma ciência da alma, uma ciência do espírito. Vieram outras obras e o Kardec evoluiu no seu raciocínio.
Esse tríplice aspecto envolve que logo após esta visão, este entendimento científico, veio um entendimento filosófico. O Kardec percebeu que não havia como estudar aquela ciência dos espíritos, a ciência da alma, sem que nós, estudiosos, nós seres humanos, nós que pensamos, sem que não colocássemos ali o aspecto filosófico. E na filosofia, todos nós não somos filósofos, mas todos nós temos noção de que na filosofia nós perguntamos muito mais do que respondemos. Aprendemos muito mais perguntando do que respondendo. Porque quando nós estamos perguntando, o pensamento fica aguçado. É a nossa conversa de hoje. A capacidade de pensarmos, a capacidade de utilizarmos esse instrumento que Deus nos deu. Mas Kardec ainda coloca um outro aspecto, que é o aspecto religioso. Daí dizermos o tripé: ciência, filosofia e religião. O aspecto religioso, ele demorou um pouco mais. Ele não foi de imediato, não. Mas o que é que nós queremos dizer? Nós queremos dizer o seguinte: a cada momento, por exemplo, eu pego o Livro dos Espíritos e vou estudá-lo. Eu só vou estudá-lo sob esta visão científica? De jeito nenhum. Eu vou estudá-lo sob a visão científica, ciência da alma, ciência do espírito. Eu vou estudá-lo sob o aspecto filosófico, porque ele é um livro filosófico, perguntas e respostas, e vou estudá-lo sobre o aspecto religioso, porque as lições que estão nele, embora não sejam as lições que estão, aquelas lições que estão lá no Evangelho, elas vieram lá da Bíblia, do Novo Testamento, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Ou seja, o aspecto religioso aí está escancarado. E no Livro dos Espíritos não, mas embora sejam perguntas e respostas que os espíritos tenham respondido para o Kardec e para a sua equipe, esse aspecto religioso, ele deve ser apreciado de forma profunda, porque exige também a utilização da nossa fé. Não há como trabalharmos nada nas nossas vidas, nas experiências diárias, se nós não acreditamos, se nós não temos fé, se nós não confiamos nisso. E aí a lição de hoje, na pergunta 833, o Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta assim: esse negócio de pensar, por isso que nós brincamos com vocês agora mesmo, esse negócio de pensar, ele tem limites? O ser humano tem limites na ação de pensar? Aí os espíritos vieram e responderam. Pergunta 833 e resposta. Os espíritos responderam: não tem limite não. Eu escrevi aqui exatamente como está no livro, para dizer que o pensar não tem limites. Mais do que não ter limites, porque agora mesmo quando eu brinquei com vocês, dizendo que eu teria vertigem subindo para lá, e que vocês ouviram e entenderam, ninguém policiou o pensamento para registrar o que eu estava dizendo. De imediato, ouviram as minhas palavras e a alma recepcionou a mensagem. Tanto recepcionou que qualquer um agora lembra do que eu disse. Ou seja, nós não tivemos a condição de policiar o que eu estava dizendo, se era conveniente ou não. Automaticamente houve um registro na alma. Este registro é para sempre. Não é um registro como no computador, que nós vamos lá para a memória do computador, para um pendrive, e fazemos lá um registro, e quando não queremos mais, nós vamos lá e deletamos. Não tem jeito mais. Ninguém vai conseguir aqui entrar na sua alma, no seu arquivo. Agora mesmo nós vamos falar como o André Luiz trata esses arquivos, e deletar isso aí. Eu não quero ficar lembrando aqui o que houvesse disso, não. Não me interessa, já era.
já era. O máximo que vai acontecer é cada um jogar lá para o inconsciente. Mas de vez em quando vai lembrar, ou seja, de vez em quando tem um fenômeno que permite que eu entre lá no meu inconsciente e traga para a consciência essas lembranças. Nós vamos falar sobre isso. Então, os espíritos responderam para o Kardec, isso é na pergunta 833. Esse negócio de pensar mesmo quando eu penso que não estou pensando, eu já estou pensando. E mais do que isso, e aí eu escrevi, é a liberdade, atenção para a palavra, é a liberdade absoluta para pensar. Nós não temos algemas, nós não temos nenhum tipo de policiamento que nos impeça de pensar. E o ato de pensar, além de ser absoluto, ele é um ato também de absoluta solidão. Todos nós, quando estamos pensando, nós estamos mergulhados no eu, no só, no sozinho. Isso é interessante raciocinarmos. Eu penso e tenho liberdade absoluta para pensar. Esse negócio é tão sério, que de vez em quando nós cometemos umas indelicadezas. Nem percebemos. Isso acontece muito com o casal, com a esposa, com o marido com a esposa. É o meu caso. Lá em casa só sou eu e a Wanda, minha esposa. Nós temos 50 anos de casamento. Moramos só os dois. Não temos ninguém mais, moramos fora da cidade. Então, se não tiver conversa, se não rolar um papo, fica um silêncio total entre nós dois. E aí a gente fica inventando. E esse inventar, de vez em quando, nós somos indelicados. Que nós viramos um para o outro e perguntamos assim, o que você está pensando? Isso, no mínimo, eu estou dizendo da deselegância, não, é uma violência. Eu estou tentando adentrar a um campo que não é meu e que é absoluto de domínio do outro. Olha, eu estou gritando, eu fiz promessa que não ia falar alto. Vocês têm que sinalizar. Quando eu estiver falando alto, faça assim, ó, baixa, baixa. Então, o que você está pensando? Eu estou violentando o outro. Porque este campo, ele é privativo. Por elegância, a gente responde assim, não é nada não, ninguém fica, esse nada não existe, ninguém fica sem pensar. Nós ficamos sempre pensando. Mas vamos continuar. O Kardec continua lá no Livro dos Espíritos, eu disse a pergunta 833, quando ele pergunta sobre essa atitude de pensar e os Espíritos respondem, não, é liberdade absoluta. Atenção, liberdade absoluta. Eu não tenho peias, eu não tenho nada que me impeça de pensar. O que nós, às vezes, não tomamos conta é que esse ato de pensar, ele está sendo registrado de imediato pelo eu. Chamemos de alma, pela alma, pelo arquivo da alma. Mas na pergunta 834, o Kardec pergunta assim, olha, se eu tenho condição absoluta de liberdade para pensar, e os resultados dos meus pensamentos, as consequências dos... Meus queridos irmãos, isso nos envolve de tal maneira... E aí nós vamos voltar à nossa conversa, quem esteve aqui lá em janeiro, sobre o amor. O que é que nós concluímos sobre o amor lá? E fomos embora para casa e dissemos assim, ó, tem um dever de casa aí para quem está ouvindo. É que nós vivenciamos, a sociedade terrena, uma síndrome
de manifestação exterior. Para quem não veio e está vindo hoje, significa o seguinte: nós todos, encarnados e desencarnados, estamos condicionados por uma cultura terrena de vivenciarmos o externo. Nós não estamos muito preocupados com o interno. Nós estamos vindo aqui num templo espírita, estamos estudando os evangelhos, estamos estudando essas coisas todas, mas se nós perguntarmos agora como foi que o Sivaldo, quais as palavras que o Sivaldo utilizou na sua prece de abertura, ou termo do livro que ele leu, os nossos ouvidos, nós pensamos, quando ele estava falando, nós pensamos e registramos. Isso é automático, nós não temos controle ainda. Mas nós não somos agora, 5 minutinhos, 15 minutos após, de relembrarmos o que foi que o Sivaldo leu, como foi a sua oração. Porque nós estamos vinculados, todos nós, a uma atividade externa. A gente está chamando isso de síndrome. Uma síndrome de vivência exterior. Não é nenhuma doença que vá desencarnar ninguém, não. Isso é só para a gente ficar, e não é nenhum peso que nos incomode assim, não, porque é uma cultura. Mas voltando à pergunta 834, quando o Kardec pergunta assim, por isso que nós lembramos dessa síndrome, pergunta assim: ora, se eu tenho liberdade absoluta para pensar, e as consequências... Atenção aqui. A gente pensa e acha que não tem consequências. Nós imaginamos que os nossos pensamentos são nossos, dissemos isso com ênfase, é verdade, são nossos, privativos nossos, reservados, mas eles produzem consequências. Lei de Deus, ação e reação, causa e efeito. Quando eu penso, eu vibro. E quando eu vibro, eu estou emitindo energia para o mundo. Nós todos, encarnados e desencarnados, estamos em constante vibração. Aqui presentes deve ter uns 300, isso é chutando, viu? Eu não tenho condição de ver isso não. 300, 400 desencarnados, que estão vibrando nesse ambiente. E aqui tem uns 50 encarnados, que nós estamos vibrando. As nossas vibrações e as vibrações de 7 bilhões de almas encarnadas e as vibrações de mais de 20 bilhões de desencarnados estão funcionando e montando um negócio que a gente chama de alma do mundo. A soma das nossas vibrações é que está dando sabor ao mundo. Aquilo que nós estamos... Bem, rapidamente, eu recebo interferência, e nós todos recebemos interferências, de todos que estão pensando, encarnados e desencarnados, de 30 bilhões de almas, mas também eu interfiro. Ou seja, todos nós interferimos. Que o pensamento, ele é absoluto e ele é ilimitado. Mas o Kardec faz uma outra pergunta na pergunta 834. Ele pergunta assim: ora, se esse negócio é absoluto, a condição de pensar, e as consequências? Vou mudar a palavra. E a responsabilidade? De quem é? Meus queridos irmãos, é de quem pensa. A responsabilidade é de quem pensa. Ah, mas foi uma obsessão. Não tem obsessão que se instale assim. Tem auto-obsessão. Uma hora dessa nós vamos conversar sobre isso. Tem auto-obsessão. Não existe obsessão que cai do nada. Que um espírito, eu estou passando na rua, ele olha para a minha cara assim, eu vou atrapalhar a vida desse sujeito aí. Não existe isso, não. Existem pensamentos que foram emitidos, sentimentos que foram emitidos, que, em sendo emitidos, vão produzir efeitos, e esses efeitos serão ressentidos pelos nossos semelhantes. Estamos acabando de dizer isso. A alma, existe uma alma do mundo, uma alma da Terra, que é o resultado de 30 bilhões de almas pensando, vibrando, emitindo energias. O que tem a ver isso tudo com o amor? Vamos andando.
Então, os espíritos respondem para nós. Pensar, o ato de pensar, ou seja, o pensamento elaborado. Tem gente que, às vezes, a gente acaba de falar uma besteira, e para falar, eu já pensei, eu não tenho jeito de falar sem não ter pensado. Para falar, eu já peguei as palavrinhas que estão lá no meu dicionário, já montei e estou dizendo aqui. E às vezes nós falamos assim, mas isso que eu te falei foi impensado. Ninguém fala nada impensado, não. Tudo é pensado, tim por tim. Pode ser que às vezes as regras da língua portuguesa, elas não estejam ali. Onde é que eu tinha que colocar uma vírgula, não pus, eu pus um ponto e vírgula. Onde eu tinha que colocar uma interrogação, às vezes eu passei batido. Isso é superficial, isso é supérfluo, mas ninguém age sem pensar. Mas eu não pensei quando eu disse aquilo. Pensou sim, todos nós pensamos, e não é o problema pensar, é ser responsável pelo que pensamos. E não só ser responsável, é saber que esses pensamentos vão refletir na vida dos outros. Nós estamos estudando o amor, e logo na pergunta 834, o Kardec fala sobre esta responsabilidade. Mas na 835, na sequência, quem quiser olhar lá, é da 833 até a 842. O Kardec, dentro deste tema, e aí é que é o crucial, dentro deste tema de pensar, da capacidade de pensar, da bênção que todos nós temos, de pensar, o Kardec vai lá e aborda um outro negócio chamado consciência. Consciência. O que é a consciência? A consciência é um pensamento, mas é um pensamento amarrado a leis que nós conhecemos. Pode ser leis no campo religioso, normalmente no campo moral. Mas isso não está correto. Se eu agir, nós ficamos pensando, matutando. Matutar é linguagem goiana. Nós ficamos matutando. Mas isso não é correto. Quando eu digo assim, estou ouvindo uma vozinha aqui, estou dizendo para mim mesmo que não é correto, o meu pensamento, a minha atitude de pensar aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu pensamento e colocando ele à luz das regras morais, das leis morais, para dizer assim, é correto ou não é correto? Mas não é correto não, mas deixa rolar. Meus queridos irmãos, eu ia falar isso no finalzinho, mas nós vamos, em março, quando arrematarmos a nossa conversa sobre o tema, vamos tocar nesse assunto. Quando nós estamos preparando para reencarnar, nós outros, numa situação generalizada, isso todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui já domina este assunto. Nós, espíritos desencarnados, estamos nos preparando para reencarnar, para voltar ao corpo, todos nós, viu? Não tem ninguém que foge disso, não. Se o espírito é elevado, se o espírito é um espírito de Eurípides Bassanufo, é um espírito de Francisco Cândido Xavier, é um espírito de Francisco de Assis, esse reencarne é diferente. Diferente como? Não, o mecanismo é o mesmo. Vai haver uma relação, um espermatozoide vai ganhar a corrida e ali está uma carga genética física, biológica. Mas a carga genética moral, nós herdamos, ou seja, o espírito herda dele mesmo. Ele não herda dos pais, ele herda dele mesmo. Como? O espírito normal, assim, mediano, ele é internado em ambientes preparados. Isso é a lei de Deus, é a bondade divina, é a misericórdia de Jesus para com todos, para com cada um de nós. Nós somos internados em clínicas, num processo que se chama de restringimento, para nos isolarmos da bagagem que já carregamos conosco, que é a consciência, que é o nosso conhecimento, que é aquilo que já temos, que carregamos conosco de outras vivências,
Ele é internado e passa ali 6, 8 meses internados em processo hipnótico de isolamento deste passado. Esse isolamento é temporário. É para ele nascer. Ou seja, quando a mãe der à luz, isso é espírito comum, normal, como nós. Quando ele nasce zerado aí. Mas eu estou falando do comum, deixa eu falar dos espíritos como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Eles não passam pelo restringimento, não. O reencarne para esses espíritos lúcidos é diferente. Eles escolhem tudo, inclusive eles participam numa ligação íntima, profunda com a mãe, com o espírito materno que está recebendo ali no ventre, na formação física deles. Nós não, nós nos sujeitamos a essas coisas. E existem aqueles espíritos que não dão, eles passam pelo restringimento, mas eles não interferem, as suas bagagens não interferem na formação, e nós estamos chamando isso de GPS. Agora, me não falar como é que funciona esse GPS. Na formação do GPS da vida. São espíritos tão comprometidos com as leis divinas, são espíritos que aprontaram tanto, que perderam o direito de ter participação na preparação dos seus reencarnes. Não precisa fazer muito esforço aí, não. Basta a gente dar uma geral na sociedade, nós vamos verificar aí, principalmente agora, de 2 anos para cá, um monte de irmãos nossos que estão voltando ao corpo físico, sem noção de terem voltado. Mas isso, num outro momento, nós conversamos mais. Nós queremos continuar o nosso papo, é sobre consciência. Nosso irmão André Luiz, num dos seus livros maravilhosos, Libertação, ele diz assim, olha, cada um de nós possuímos 3 casas mentais. Ele está dizendo casas mentais, é arquivo. Tem uma casa mental superior. O que eu coloco lá, neste arquivo? Eu coloco lá as conquistas sublimes da vida. Eu aprendi a amar. Eu coloco lá. Aí ele diz assim, tem uma outra casa mental que fica no meio, que é a casa mental da consciência. Não é essa consciência que nós estamos falando aqui, não. Do pensamento que tem uma noção moral, uma noção espiritual, não. Ele está falando daquele arquivo que nós estamos lembrando. Vocês estão lembrando de algumas coisas que nós estamos falando desde o início. Nós estamos lembrando daquilo que ocorreu há 12 horas atrás, há 24 horas atrás. Ele chama isso aí de consciência. Ou seja, é algo que está ali, à mão, fácil de ser localizado pelo pensamento. E vem o inconsciente. Esses registros do pensamento na consciência, depois de 12 horas, 24 horas, dependendo do grau de interesse nosso, eles vão todos para a inconsciência. Nós temos mais de 40 mil anos de arquivos de inconsciência. Quando nós, no restringimento, ficamos isolados para nascermos sem lembranças, é exatamente a bondade de Deus dizendo assim, ô Espírito, você está reencarnando agora, mas você vai ter uma benesse. Você vai passar alguns anos na face do planeta sem se lembrar de quem você é. Você não vai lembrar daquilo que você tem no seu arquivo, não. Você só vai relembrar disso aí depois que tiver amadurecido um pouco já na Terra. Aí é a chance que os pais têm de chegar no espírito que está zerado e colocar ali uma cultura nova, uma educação nova. Mas quando chega na adolescência, acabou. O prazo que temos é até a adolescência. Da adolescência para frente, o indivíduo toma conta de si. Na doutrina espírita, alguns anos atrás, a gente chamava esse mergulho na nossa inconsciência de animismo. Isso era um terror na doutrina espírita, animismo. Eu mergulho lá na minha vida de 300 anos atrás, vou lá no arquivo, reconstruo aquele arquivo, e aquilo, ora, 300 anos atrás, provavelmente, eu não tive uma reencarnação muito equilibrada, muito harmônica. Então, eu vou ficar num desespero enorme. Mas isso é outra coisa. Mas muitos de nós já ouvimos falar de dupla personalidade, de tripla personalidade. É isso aí. Egos.
Quando os egos estão em conflitos, é quando eu estou numa vida presente, o meu ego presente, a minha preparação presente, o meu GPS presente, conflita com o meu ego de 300 anos atrás, de 500 anos atrás. E aí criam duas personalidades, 3 personalidades, mas esse é outro papo. Nós estamos falando aqui é sobre o pensamento. E esse negócio de falar sobre o pensamento, ele é muito complicado, porque nós temos uma cultura terrena, e aí nós deixamos para nem ter prazo de arrematarmos aqui, para todo mundo ir para casa pensando sobre o assunto. E me perdoem aqui os professores e as professoras. Nós temos um sistema de educação que nos treina cada um de nós para vivermos fora de nós. As aulas começaram no Brasil e aqui no Distrito Federal, nas escolas particulares, nessa semana, nas escolas públicas, começa na segunda-feira que vem. O que os nossos netos no meu caso, no meu caso já tem bisneto, viu? O que bisneto, neto e os filhos de vocês vão fazer lá na escola? Aprender matemática, língua portuguesa, aprender inglês, aprender física, aprender química. Ótimo, maravilhoso, o mundo necessita disso aí. É uma evolução. Mas perguntem para eles, e não precisa perguntar porque nós estudamos lá também, se esse sistema escolar, em algum dia, importou-se de nos trazer disciplinas, matérias, conteúdos condizentes com o amor, com o perdão, com a compreensão, com a renúncia. Nunca. Isso significa que nós não sabemos como nós estamos formando os nossos pensamentos. Externamente, sim. Eu tenho o professor que me lecionou matemática, eu tenho o professor ou a professora que me lecionou português, e isso é externo. Mas internamente, aquilo que interessa para a alma, os elementos, não é para gritar, os elementos essenciais da alma, que nós precisamos dele todos os dias, para perdoarmos, para compreendermos, para sermos educados, para sermos afetuosos, estes nós não temos aula sobre ele. Lá. Então, o sistema clássico educacional nos incomoda um pouco. Mas a doutrina, e nós mencionamos isso, sobre um aspecto filosófico, sobre um aspecto religioso e sobre um aspecto científico, traz Jesus para nós. E Jesus é o ensinamento que tem que ser introspectivo, ele não é externo, não pode ser externo. O Sivaldo foi feliz agora mesmo quando ele diz assim: olha, esse negócio não é para ficar adorando não, é para praticar. Se eu não tenho essa introspecção, se eu não tenho isso nas fibras da alma, se eu não sei amar, eu não vou amar. E Jesus está presente na doutrina espírita, no seu ensinamento, permitindo que nós acessemos isso e façamos a compensação na alma, na construção do eu, na nossa construção, na construção do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento hoje, os registros que estão na nossa cabeça, tem um monte de lixo. Nós não temos domínio, nós registramos tudo. Como é que nós vamos policiar isso? Como é que nós vamos oferecer uma ferramenta de seleção daquilo que nos interessa? Primeiro nós temos que aprender Jesus, a lei de amor, a lei de compreensão, a lei de perdão. E quando aprendermos, aí sim, aí nós não vamos deixar que pensamentos que não sejam agradáveis se registrem aqui, porque após registrado não tem saída, eles ficam. O tempo já passou, estamos encerrando, nós vamos encerrar esse tema em março. Mas para dizer assim, quando eu registro um pensamento, que ele está aqui no meu arquivo, ele está lá registrado. Mas de vez em quando eu lembro dele. Qualquer um aqui lembra de um fato de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás.
Quando eu me lembro de alguma coisa, eu não estou entrando no arquivo e eu não tenho como mudar no que está registrado lá nenhuma vírgula. Eu só lembro. É um fenômeno da lembrança. O que é lembrar? Lembrar é como se eu estivesse lendo o meu arquivo. Está escrito, continua escrito. Eu vou e leio assim. Olha, lá em 1987, eu quebrei a minha perna. É verdade. Tem 30 e tantos anos, 32 anos. Eu quebrei a minha perna e fui para o hospital agarrando. Mas eu não fui no meu arquivo e eu vi isso escrito lá. E o meu cérebro agora, o meu pensamento atual, reconstruiu aquilo que eu li e reconstruiu com uma emoção diferente daquela emoção que o verdadeiro fato se registrou. Porque o registro não é só do pensamento, não, é da emoção também. Então eu não tenho acesso à minha quebradura de perna lá no ginásio de esportes, na década de 80, para mudar. Eu apenas me lembro dele, mas a emoção que hoje eu sinto não é a mesma. Eu reconstruí o fato e reconstruí com uma outra emoção. É uma vida nova. O Demócrito diz assim, nós não vamos, é para pensar, nós, o ser humano, é impossível ao ser humano atravessar o mesmo rio por duas vezes. É esta a razão. Uma delas, eu não sou o mesmo. Eu altero tudo. A outra, é que a água já passou, eu estou passando no outro rio. Pode ser no mesmo lugarzinho que eu passei a primeira vez, mas é impossível o ser humano passar o mesmo rio duas vezes, porque nós somos alterados a cada minuto, a cada instante, no momento que estamos pensando, no momento que estamos sentindo. O amor faz parte desses sentimentos, dessas alterações. E nós estamos na casa espírita imbuídos deste desejo de alterá-lo, sempre numa conquista para melhor, para sermos competentes para amar agora, no minuto seguinte, na hora seguinte, no dia seguinte, no seguinte da nossa vida. Muita paz para todos e que cada um possa, na medida do possível, em acessando esta literatura maravilhosa que é a literatura espírita, fazer as suas reflexões neste campo. No campo do eu, nós não temos esses elementos. Nós temos os elementos externos. Os elementos internos, nós ainda estamos buscando e às vezes relutamos em nos apropriarmos dele. Muito obrigado.